Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com vós outros. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5. Não repreendas com aspereza o ancião, mas exorta-o como a um pai, aos jovens como a irmãos, às anciãs como a mães, a jovens como a irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas, as que são verdadeiramente viúvas. Se a viúva tiver filhos ou neto, que ela lhes ensine antes de tudo o respeito filial para com a própria família e a retribuir aos pais os cuidados que deles receberam, porque isto é agradável aos olhos de Deus. A verdadeira viúva, aquela que ficou sozinha no mundo, põe a sua esperança em Deus e persevera noite e dia em oração e súplica. Aquela que, pelo contrário, só pensa nos prazeres embora viva, está morta. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. A repreensão deve ser sempre na hora certa, de forma que a pessoa... Sempre a repreensão é amarga, não é? À primeira vista, ninguém gosta de ser repreendido. Mas se você repreender com mansidão, a pessoa vai ter mais facilidade para aceitar. Aos velhos, como seus pais, suas mães, suas vós. Aos jovens, como a irmãos. Normalmente você repreende para que a pessoa venha melhorar os seus caminhos, as suas ações, o seu modo de ser, de viver, de servir a Deus, principalmente de servir a Deus. Então, amores do Deus vivo, a repreensão é importante, porque o próprio Senhor disse que Ele repreende e castiga a todos que tem como filho. Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Então, a repreensão, na forma bíblica, é sempre para te dar um espírito de sabedoria, de vigilância, de prudência, de entendimento. Às vezes a gente repreende as pessoas que chegam atrasadas no culto, e eu já fiz isso algumas vezes, de cima do altar, não apontando para ninguém. Mas sabe por quê? Porque quando você precisa de Deus, você não quer que Ele venha exatamente naquela hora para te socorrer. Ai, meu Deus, agora, Senhor, venha em meu socorro, venha em meu auxílio. Não é assim que nós agimos? Desta maneira, desejando que Deus, naquele exato momento, venha nos socorrer, seja qual for a angústia, seja qual for a aflição. E por que é então que muitas vezes pessoas de todas as idades não se importam muito com o horário de estar na igreja, de estar servindo a Deus? Eu acho que é importante, porque você vai ficar lá tão pouco tempo, e se nem nesse pouco tempo você não presta devida reverência ao Senhor, como que serão as coisas? Não é verdade? Honrar é obedecer, é acatar os ensinamentos. Honrar é sempre prestar atenção no que aquelas pessoas que estão te ensinando, ou te criando, ou te desejando ver melhor, está te mostrando um melhor caminho. As viúvas, aqui Paulo pede para que Timóteo honre as viúvas, aquelas que verdadeiramente são viúvas, não é? Aquelas que ainda estão vivendo na carne, elas precisam de menos cuidados. Mas essas que estão em oração, constante oração, dia e noite, estas ajudam a igreja a se reerguer. Elas sabem como falar, quando fazer e como fazer uso da palavra de Deus. Orar pelos irmãos dirigentes das igrejas faz com que ela seja uma coluna na igreja. A oração não vai mudar o seu efeito nem a sua eficácia, porque o mundo está mudando, porque algumas pessoas, alguns pastores já nem oram mais. Eu vejo no culto que a oração é 5 minutos, 6 minutos, bem,
A oração tem que ser algo contínuo, sempre, em todos os instantes da nossa vida, porque também Satanás não cessa de tentar nos tirar da presença de Deus. Ele não para de tentar fazer com que nós deixamos. E quando você já deixa de orar, você já está cumprindo um propósito do maligno. Seja você da idade que for. Tanto tempo as pessoas têm para fazer tudo, mas para orar é muito difícil, não é? Pois é. É essa dificuldade que você vai enfrentar, vai orar e Deus vai te ouvir, independentemente da sua idade. Sem oração, você vai ficar mais distante de Deus e presa mais fácil és para o maligno. Tantos crentes desviados, vocês já prestaram atenção? Quantas pessoas estão desviadas do caminho do Senhor? Pois é, por falta de oração. Uma boa parcela, por falta de vigilância, por falta de sabedoria, por falta de entendimento, de leitura. Até a palavra de Deus, as pessoas têm dificuldades para entender, por mais que você pregue, leia e pregue, ainda existem pessoas dentro da igreja que se sentem ofendidos, humilhados, que aquilo não deveria ser dito. Amém? Glorioso Deus e Pai, Divino Mestre, em nome do Senhor Jesus Cristo, sobre as tuas mãos eu coloco as viúvas, Senhor, os anciãos, as pessoas que precisam de repreensão, para que tenham compreensão de quanto é necessário servir a Deus segundo a vontade dEle, e não segundo a nossa vontade, segundo o nosso descaso, com perseverança, honrando o Senhor em todos os caminhos da nossa vida, em todo dia.